No ar, o programa 10 Minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou Gabriel Costa, aluno do primeiro período do curso de jornalismo. E no programa de hoje recebo o professor, projetista e pós-graduado em eficiência energética Marcos Lima, para falar sobre o aumento do uso da energia solar no Brasil. 10 minutos sobre. 10 Minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. De acordo com a pesquisa Balanço Energético Nacional, de 2021 para 2022, a produção de energia solar no Brasil aumentou quase 80%. Diretrizes do governo incentivam o uso da fonte fotovoltaica por ser uma forma renovável de produção, além dos benefícios pessoais, como a redução na conta de luz e a pouca necessidade de manutenção dos equipamentos. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aponta que há mais de 2,6 milhões de telhados, fachadas, prédios públicos e pequenos terrenos já com painéis solares instalados. Professor, qual o impacto da energia solar para o meio ambiente? A energia solar é um processo natural, através da emissão de raios solares. Ela não vai necessitar de extração de recursos naturais e ela colabora ainda para o equilíbrio na biosfera e na redução do efeito estufa. Agora, em relação à energia solar, mais especificamente a fotovoltaica, ela tem se tornado um potencial de energia renovável viável e promissora, e cada vez mais acessível pela sociedade. A partir do momento que eu instalo um painel solar, como indivíduo na sociedade, eu tenho contribuído para a diminuição dos danos provocados pelas energias consideradas não renováveis, porque eu não vou instalar nada que vá contribuir para a emissão de dióxido de carbono, eu não vou aumentar os níveis de poluição e nem vou causar nenhum dano ao meio ambiente. Essa energia solar fotovoltaica, por ela ser uma fonte inesgotável através do sol, eu não vou provocar aquecimento global, dentre outros danos, que acontece com as energias não renováveis. Como funciona a produção deste tipo de energia? Então, a energia solar a gente pode dividir entre energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. A energia solar térmica, ela é o aproveitamento do recurso solar através de raios solares para aquecimento de algum fluido, mais especificamente a água, onde se usa a energia solar térmica para armazenamento de água para o banho, principalmente usada aí em residências, hotéis, pousadas. A energia solar fotovoltaica, ela é a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Esse processo de conversão, ele se realiza pelas células fotovoltaicas, que é um quadrado, ou um retângulo que compõe a placa fotovoltaica, que a gente chama tecnicamente de módulo fotovoltaico. Essas células fotovoltaicas, elas são compostas de um material químico, que a gente chama semicondutor. Esse material químico é o silício, ele é aliado a mais dois materiais, que é o boro e o fósforo. E quando os raios solares, a luz solar, ela incide sobre essas células, existe uma movimentação de carga elétrica nesse material condutor, E aí forma-se um campo elétrico e dessa forma conduz eletricidade. Ou seja, eu gero eletricidade sem nem fazer nenhum ruído, eu não preciso de nenhum motor, nenhum gerador que se movimenta no caso das hidrelétricas. Eu gero energia através da incidência de raios solares e provoca simplesmente a movimentação de cargas elétricas e gera eletricidade. Diferente de algumas outras fontes tradicionais, onde eu preciso de uma máquina elétrica, um gerador, eu tenho engrenagens, eu tenho uma parte mecânica que constantemente eu preciso ter uma política, uma gestão de manutenção maior. Já no sistema fotovoltaico existe uma manutenção, mas a manutenção é mínima, porque o processo ele acontece no campo, vamos dizer, da invisibilidade. O sol é uma fonte inesgotável, às vezes até nublado, a gente não percebe, mas já existe uma incidência de luz solar. Então, essa pequena incidência de luz solar também é capaz de gerar eletricidade. E a taxação, professor?
Como funciona? Desde 2012, tá? Nós temos algumas resoluções que vão tratar da questão burocrática dos usuários de energia solar fotovoltaica, também chamado aí de sistema de compensação. Muitos receberam esse nome, né, como a taxação do sol, onde foram estabelecidas algumas regras para os consumidores e os geradores de energia elétrica. Então, todos os consumidores que são participantes desse sistema de compensação são regidos pela ANEEL. Então, esse termo taxação do sol, ele é equivocado, porque não estamos falando de tributos, né, nem taxas fixas, e sim componentes da tarifa de elétrica. Esses tributos, eles são pagos, né, por qualquer consumidor no mercado, tá? Independente se ele tem energia fotovoltaica ou não. Nós temos duas parcelas basicamente, a tarifa de energia e a tarifa do sistema de distribuição. Então, na hora que eu entreguei esse excedente e recebi de volta, o que se anula é a parte da tarifa de energia, conhecido como a tarifa de energia elétrica. Mas, na tarifa do uso e distribuição, quando nós entregamos para a concessionária, como não é venda, nós temos ali um valor monetário que vai ser compensado, sem um imposto. E na hora que eu requisito essa energia da concessionária, eu tenho imposto. Então, a relação da energia, ela é 1 para 1, mas a relação financeira, ela não é 1 para 1, porque, de um lado, nós estamos entregando uma quantidade X de energia, que ela não é venda, ela é um empréstimo, e do outro lado, nós estamos recebendo energia que ela é vendida, é uma relação comercial. Então, nessa diferença, eu tenho um percentual de imposto. Com o advento da Lei 14.300 de 2022, o novo formato de compensação de energia deu início a uma remuneração pelo uso do sistema de distribuição. A energia que eu produzo, tá, ela não vai ser taxada. E os valores desses painéis? As classes mais baixas vão conseguir ter acesso a eles? Em relação às altas solicitações, né, de linha de crédito impulsionada pela alta conta de luz e pela baixa preço dos equipamentos, isso é bem relevante tocar no momento no cenário atual. Uma vez que há cerca de 1 ano e meio a 2 anos atrás, os painéis solares eles custavam na faixa de 900, 800 a R$1.000, dependendo do tipo de painel. Atualmente, esses painéis eles custam aí na faixa de 400, 500, 350 reais, dependendo também do modelo. Isso também não só acarretou a baixa de preço sobre os painéis solares, mas todos os componentes que envolvem essa cadeia do mercado, tá? Então, em detrimento do alto custo de energia que a gente tem, né, no Brasil, a iniciativa por linha de financiamento, cada dia mais, ela se torna mais viável para as populações de baixa renda. Então, se nós fizermos um mapeamento, né, nos principais bancos, nós vamos ver que existe uma procura de créditos, né, para projetos de pequeno porte, que remetem aí à população de baixa renda ou de classe mais baixa. Então, recentemente, a própria Caixa Econômica Federal, ela criou uma linha de crédito que é a Caixa Energia Renovável para Pessoas Físicas. Então, é uma linha voltada para pessoas físicas financiarem a aquisição e a instalação do sistema fotovoltaico para residência. O programa 10 Minutos Sobre recebeu o professor Marcos Lima. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu agradeço aí a oportunidade e digo que investir em energia solar é uma atitude sustentável. Agradecemos os nossos ouvintes e para conhecer esses e outros programas é só sintonizar a Rádio Vabarra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite, roteiro de Gabriel Costa, apresentação de Gabriel Costa, edição de áudio Vitor Luiz Leite, coordenação da Rádio Vabarra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva Barra.